a direção que Deus dá a Josué para resolver o problema. Ele diz aí no verso 12, muito claramente, a causa da derrota, que foi isso, e diz a Josué que enquanto a coisa roubada não for eliminada do meio deles, Deus não seria mais com eles. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o segredo da vitória de Israel, anuncia ao seu capitão, ao seu líder, a razão pela qual eles foram derrotados, porque não cumpriram, não foram bem-sucedidos, não alcançaram as promessas. A razão foi que eles quebraram a aliança, eles desobedeceram a Deus. Agora, é o fim? Louvado seja Deus. Não, não é o fim. Deus diz: se vocês tirarem as coisas proibidas do meio de vocês, eu voltarei a estar com vocês. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance, né? É um Deus de segundas oportunidades, é um Deus que é misericordioso, cuja graça ultrapassa a nossa capacidade de descrição, como nós veremos. Então Deus diz a Josué: vocês erraram, mas eu não abandonei vocês. Eu estou aqui, estou respondendo você, não estou? Estou respondendo você e estou dando direção para você sobre o que você deve fazer. Se eu tivesse ficado irado com você, como eu sou irado com os ímpios, com o mundo, a quem eu estou reservando para o dia do juízo e a destruição eterna, eu não estaria tendo essa conversa com você, Josué. Mas é exatamente porque nós temos uma aliança que eu estou aqui. Vocês quebraram a aliança, mas não é o fim. Eu estou disposto a ir com vocês, desde que vocês façam o que é certo. E aqui está como você vai fazer. E Deus então dá o roteiro de como Josué devia descobrir o que é que estava acontecendo. Aí ele está dizendo, primeiro, verso 13: santifica o povo, chama o povo, separa o povo, e diz para o povo que existe a razão da derrota, foi o pecado, tem coisas erradas no meio de você, ó Israel, por isso que vocês não puderam resistir, e enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas, o Senhor não está com vocês. Então, Josué deveria chamar o povo, avisar o povo, dizer para eles o que é que tinha acontecido e convocar uma santa convocação para o dia seguinte, ou por 3 dias depois, algum tempo depois. Não, em seguida, não é? Isso mesmo, em seguida. Em seguida devia fazer isso. Fazer o quê? E aí Deus diz: você vai lançar sortes, e você vai fazer por tribos, é tão complicado isso aqui, ó, tribo, família, casa e indivíduo. 4. Você vai lançando sortes, traga todo mundo, separe uma tribo, dessa tribo você separa as famílias, os grupos maiores, e desse grupo você vai tirar a família, e nessa família está um indivíduo. Deus disse direitinho como fazer. Claro que todo mundo pergunta: mas pastor, e hoje em dia a gente pode lançar sorte, né? Era a maneira como funcionava naquele tempo. Lembra que a revelação de Deus é progressiva, né? Então Deus antigamente, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, diz o autor de Hebreus, Cristo sendo a fala maior, final, definitiva de Deus. Nós estamos aqui num período inicial da revelação, em que Deus costumava falar, aparecendo em sonhos, visões, teofanias, cristofanias, visões de anjos, e onde ele usava esse tipo de método, às vezes, para manifestar a sua vontade. Geralmente isso era feito, o lançamento de sortes era feito usando as 12 pedras que compunham a estola sacerdotal, que também era chamada de Urim Tumim. O sacerdote pegava, tirava uma, já tinha o nome da tribo. Pegava ali, jogava, fazia uma mistura lá, já tinha o nome do próximo nível, de quem viria em seguida. Então Deus mandou que fizesse isso. E aí Deus determinou no verso 15: aquele que foi achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Pastor, isso não é muito pesado não? Ele, tudo que ele tem, mulher, família, filhos, tudo vai ser queimado? É aquilo que nós estamos dizendo desde o início. Nosso pecado afeta sua esposa, seus filhos, sua mulher, seu marido, afeta todos. Afeta seus irmãos na igreja,
Você nunca peca sozinho. Então, por isso, quando a disciplina vem, a mão de Deus pesa, quando o pecado não é tratado, Deus faz com que as pessoas sintam aquilo que ele disse lá em Êxodo capítulo 20, castigo a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, não tem nada de novo aqui. Deus não está agindo fora dos padrões que ele agiu ou revelou até agora. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, veja só. Deus aparece a Josué, lá no meio dos querubins, fala com Josué na sua glória, diz a Josué o que é que tinha acontecido, dá os detalhes do que aconteceu. Ele fala aqui, roubaram, dissimularam, esconderam debaixo da bagagem, dá os detalhes do crime cometido, diz exatamente o processo pelo qual Josué deveria chegar até o infrator. Não teria sido mais fácil Deus simplesmente chegar para Josué e dizer assim: Josué, Acã fez isso, vai, manda buscá-lo, elimina ele aí no meio do povo, porque foi Acã que fez isso. Em nenhum momento Deus revelou o nome do pecador, que era Acã. E eu sempre me perguntei por quê. Eu tenho para mim uma resposta que eu quero compartilhar com vocês hoje, nessa noite. Por que Deus não disse logo quem era? Por que obrigou Josué e Israel a passar por todo esse processo até chegar lá? Eu creio, em primeiro lugar, que Deus queria que o povo se envolvesse. Ele não está tratando coletivamente? Então, ele queria que o povo fizesse parte do que haveria de acontecer. Era didático para Israel. Era importante que Israel visse a seriedade do pecado de um deles. Por isso, eles deveriam ser envolvidos em todo aquele processo. Segunda razão é que esse tipo de estratégia de Deus seria usada séculos depois por ele, quando ele estava sentado à mesa da pessoa de Jesus Cristo, e disse aos seus 12 discípulos: um de vocês vai me trair. Ele sabia quem era, mas ele disse: um de vocês vai me trair. Qual foi o efeito disso? Todos eles chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, porventura sou eu? Ou seja, aquela palavra de Jesus teve o poder de quebrantar o coração dos discípulos e fazer os discípulos olharem para dentro de si e ver que eles tinham o potencial, sim, de ser o culpado. Por isso que Deus não disse que foi Acã. Aquela noite teve choro no acampamento, o pai de família chamando os seus filhos: foi você, foi você, foi você, o que é que você fez? Foi uma noite de quebrantamento, de choro, de autoexame, fazer um levantamento da vida, sondar o coração, o pensamento, as atitudes. Não é isso que Deus quer de nós? Não é isso que Ele pede de nós? Que nós vivamos diante da luz dEle. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que andamos na luz, se dissermos que andamos com Deus e vivemos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão com Ele, uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Era isso que Deus queria que acontecesse com a nação de Israel, que ela viesse para a luz e que as trevas de cada coração que escondia cada pecado fosse dissipada diante da luz da santidade de Deus. Houve choro em Israel naquela noite, em cada cabana, em cada tenda. Questionamento, quebrantamento. E eu tenho ainda, acho que uma outra razão que eu penso que Deus seguiu todo esse esquema aqui. Eu não posso provar a vocês porque não está no texto, mas é meu feeling de estudioso, de pregador, que me leva a pensar isso aqui. E se Deus não quisesse dar uma oportunidade a Acã? Da seguinte maneira: aquela noite seria a oportunidade de Acã voluntariamente dizer:
Josué, não precisa, fui eu. Seria muito mais glorioso, talvez ele até tivesse encontrado mais misericórdia. Mas ele foi até o fim. Ele sabia que era ele. E ele não se rendeu. Eu desconfio, embora eu sei que Deus é misericordioso, mas como pastor já há mais de 40 anos, eu desconfio de gente que confessa só porque foi apanhada. Ela não tem como negar. Foi apanhada, é culpada, é óbvio. E aí, então, ela confessa. Agora a pergunta é, se ela não tivesse sido denunciada, apanhada, vista, descoberta, ela teria confessado? Pergunta a você. Uma vez, pastoreando aqui na igreja do Recife, muito tempo atrás, teve um caso lá de uma senhora que me procurou para dizer que o marido dela estava traindo ela. Estava traindo. E eu disse, é uma acusação muito séria, a senhora tem provas disso aí? Ela disse, não tenho não, isso é coisa de mulher mesmo, eu sei que ele está me traindo. Eu disse, mas eu não posso começar um processo com base nesse argumento. A senhora tem alguma evidência disso? Não tenho. Então, infelizmente, eu vou chamar seu marido, vou conversar com ele, mas eu não posso fazer nada. Chamei, o homem veio no meu gabinete, eu disse do que se tratava, ele disse, minha esposa esteve aqui, ela disse isso. Pastor, ela é assim desde que a gente namorava na mocidade. Ela não aguentava, eu não podia conversar com as outras meninas da igreja, que ela logo vinha com ciúme, com coisa e tudo, ela vê coisa, pastor. Olha, eu amo minha mulher, sou fiel à minha esposa, o senhor pode ficar tranquilo. Eu era um pastor relativamente novo, mas eu já tinha desenvolvido uma técnica que todo pastor desenvolve, que é saber como pegar um mentiroso. No gabinete pastoral, tem assim, ó. A gente olha a pessoa e a gente percebe, né? Às vezes o cara, né? O suor, aquela gota de suor descendo por aqui, você não olha para a mão do cara, o cara está, ó. O lábio, ó, tremendo às vezes. O cara não tremeu o beiço. Foi embora. Mês depois a esposa chegou com o celular dele, cheio de mensagem de texto. Naquele tempo não tinha zap, né? Cheio de mensagem de texto entre ele e a amante. Está aqui, pastor, a prova que o senhor queria. Eu chamei o cara. Aí quando o cara entrou, eu disse do que é que se tratava. Ele disse, rapaz, de novo minha mulher aqui, pastor. É um absurdo. Como é que, né? Como é que ela faz um negócio desse? Pastor, eu sou fiel à minha mulher. Eu disse, meu irmão, olha aqui o que ela trouxe. Pastor. Chorou, pediu perdão. Olha, se humilhou no pó e na cinza. Aí, depois de conversa em que ele confessou, pediu perdão, disse que ia se reconciliar com a esposa, estava disposto a sofrer todas as consequências, se levantou e ia saindo. Aí eu tive aquele estalo assim, meu irmão, só uma coisa, essa foi a única vez? Aí ele disse, já que o senhor perguntou. E aí vem o rosário de vezes em que ele tinha traído a sua mulher durante o tempo de casamento. Quando ele falou comigo a primeira vez, não tremia nem o beiço. Tem pessoas que só confessam porque são apanhadas. Por isso eu não sei da integridade, da genuinidade dessa confissão. Confissão verdadeira, boa, aquela que a gente sabe que é quando é voluntária. A pessoa ficou debaixo de convicção de pecado, a pessoa percebeu o dano que ela fez, ela está disposta a arcar com as consequências daquilo e ela procura quem de direito para colocar a sua vida em ordem. Não estou dizendo que toda confissão obtida nessas circunstâncias não é válida, porque Deus, na misericórdia dele, ele fez isso com Davi. Deus teve misericórdia de Davi. Lembra a história de Davi? Davi adulterou com Batseba. Deus mandou o profeta Natã, que botou o dedo no nariz de Davi, e foi só então que Davi disse, inclusive, ele vai confessar igualzinho a Acã. Aí vou deixar chegar lá. Deus é tão misericordioso que eu digo a você, é melhor que você confesse, mesmo porque foi apanhado, do que você ir para a sepultura com pecados não confessados, não tratados, ocultos.
É melhor que você confesse ainda que debaixo da força, da evidência e da prova contra você, do que você morrer e levar esse tipo de coisa. O tratamento que Deus vai lhe dar eu não sei, isso é entre você e Deus. Mas o que eu sei é que Ele diz aqui, a Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus.